A convivência constrói as pessoas. Quando a pessoa tem um sentido de vida, tudo o que é realidade antes precisa ser uma fantasia, o que não significa que todas as fantasias se transformem em realidade. A gente fantasia o filho, a gente faz o esboço do filho, faz o layout do filho. Eu acho que é um direito da gente, já que é uma marca dos humanos a fantasia. Uma pessoa que tem dificuldade de fantasiar, de imaginar, ela vai ter dificuldade de se situar no mundo concreto. Porque tudo o que é realidade antes precisa ser uma fantasia, o que não significa que todas as fantasias se transformem em realidade, ainda bem, né? De modo que a gente faz o layout do filho e vai tentando seguir aquele esboço, e a natureza tem sua sabedoria, e os filhos, pela sua peculiaridade, pela sua individualidade, vão mudando um pouco o esboço que a gente fez. Há certas mudanças que a gente aceita mais facilmente, que vai acompanhando, e há certas mudanças mais bruscas e que ficam em desacordo com o nosso esboço inicial, e a gente se choca com isso. E aí é que entra o vínculo afetivo que se estabelece com o filho e que dá condição a gente de conviver com o filho possível. E não aquele filho idealizado. Isso me lembra um prêmio Nobel, não me lembro de que ano, mas foi Lia Prigogine, e ele dizia que o possível é mais rico do que o real, porque o possível abre um espectro imenso de a gente conquistar. O real já está dentro de determinados limites que a gente nem pode muitas vezes mudar tanto. Então, o filho possível é uma riqueza imensa. A questão é que nós queremos aquele filho dentro de certos padrões que a gente aprendeu e que estabeleceu ou que a gente construiu. E quando isso não é seguido, algumas pessoas ficam um tanto desarvoradas. Entendo e compreendo que certas mudanças se distanciam muito do nosso esboço, podem nos chocar e nos preocupar, até por serem por nós inaceitáveis. Mas o tanto quanto a gente tem dificuldade de aceitar essas mudanças em função da fantasia que a gente fez, é o tanto quanto a gente precisa aprofundar o amor pelo filho para aceitá-lo do modo como está sendo possível para ele. O filho possível é extraordinário. Eu me preocupo muito com isso porque, na minha experiência de professor, de 40 anos ensinando psicologia na universidade, de clínica psicológica, conduzindo processos de psicoterapia há uns 48 anos, eu acho. A minha vivência com esse mundo, nessa direção do comportamento, sempre me chamou a atenção quando a gente lida com pessoas numa forma de convivência que a gente estabeleceu, e a família é uma delas. Naquele processo de conduzir a criança, o adolescente, o indivíduo jovem, eu acho que isso não é feito com má intenção, evidentemente, mas resulta em um problema. A gente busca dar ênfase no que falta e não no que foi construído ou conquistado. Faz muito pouco tempo, não sei se 4 ou 5 anos, que eu me dei conta. Estava vendo, não sei por que razão, não recordo, os livros que eu escrevi, que a essa altura acho que são 27, e eu comecei a ver e percebi, assim, aquilo me assustou até, que todos os 27 livros que eu escrevi são sobre o mesmo tema. Todos.
sem exceção, com um viés diferente. Né? Dentre esses tem, por exemplo, acho que 7 específicos sobre a adoção, em relação aos pais, em relação aos filhos, uma série de aspectos. Mas no fim das contas, olhando para aquilo, mas isso é convivência. É convivência. E eu fui olhando os outros e todos os outros do mesmo jeito. Até que o penúltimo que eu fiz se chama Pedagogia da Convivência. Uma pessoa que leu esse livro se encontrou comigo, eu não a conhecia, mas ela me conhecia. Né? E disse, olha, eu li aquele seu livro, Pedagogia da Convivência. Aí fez lá os elogios ao livro e tal. E me fez uma pergunta que eu me lembro de alguém ter me feito em relação ao livro. Disse, me diga uma coisa, quanto tempo o senhor gastou para escrever aquele livro? E é um livro pequeno, de 100 e poucas páginas. Eu extraí a pergunta e fui tentar fazer um cálculo para responder a ele. E depois vi que não era por ali. Eu disse para ele, eu gastei 82 anos para escrever esse livro. Mas é verdade, eu não podia ter escrito algumas coisas que eu escrevi ali se eu não estivesse nesse momento, nesse tempo, com o somatório das experiências, que as experiências humanas são cumulativas. Não podia ter escrito algumas coisas ali há 20, 30 anos atrás, não tinha condição. Então eu tenho uma ideia de que nenhum livro é de um só autor, porque a gente junta na experiência da gente coisas que a gente aprendeu de uns e elaborou de outra forma, enfim, nós temos muitos coautores. Nenhum livro é de um autor só. A gente, como também o que a gente escreve é diferente em cada momento da vida que a gente está escrevendo. Eu tenho uma experiência de um livro que eu fiz, esse é sobre adoção, chama-se Compreendendo os Pais Adotivos. Eu estava no finzinho desse livro, faltava o último capítulo. Eu adoeci, uma situação com uma certa gravidade, que resultou numa cirurgia lá muito grande. Bom, eu parei esse livro e depois de alguns meses, quando estava recuperado e tal, eu me lembrei que faltava um capítulo do livro para entregar para a editora. Então, meses depois, passado esse momento lá complicado, eu escrevi o último capítulo e foi. Tempos depois, quando esse livro saiu, eu recebi um comentário de umas 3 ou 4 pessoas que leram esse livro. Essas pessoas não se conheciam, não sabiam nem da existência uma da outra, e todas, separadamente, me fizeram a mesma observação. Disse, eu li aquele livro assim, e fiquei com uma impressão assim estranha, não sei se é verdade, que quem escreveu o último capítulo foi outra pessoa. E eu entendi. Ele disse, você tem razão. E foi por conta dessa experiência. Eu era outra pessoa. Algumas coisas ocorreram. Né? E então, quando eu fui escrever, eu escrevi de outra forma. Não sei explicar, eles também não souberam explicar, mas ficaram com essa impressão. E depois eu fui ler alguns capítulos do livro junto com esse último, com essa informação que me deram, e eu mesmo senti que estava diferente. Se estava melhor ou pior, não sei avaliar, mas diferente estava. Então veja, a convivência é a mola que regula. Então quando a gente volta para a adoção, por exemplo, a gente percebe que a convivência constrói as pessoas. De que forma é essa construção, a gente às vezes não pode nem avaliar e às vezes agradam a gente, essa construção às vezes não agrada, mas filho não existe para agradar ou não agradar a gente. Não é. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem um sentido de vida.